Olá, meus amores! Mais uma aulinha de matemática. E o assunto está no livrinho de vocês, módulo 2, tá certo? Na página 135. Vamos falar sobre subtração, certo? Subtração sem reagrupamento. Mas o que é subtração sem reagrupamento, tia? A subtração é quando você resolve a continha e você deixa cada ordem na sua casinha. É sim. Na aula passada nós já vimos sobre a subtração, envolvendo dezenas e unidades. E agora nós vamos ver a subtração envolvendo as centenas, dezenas e unidades, tá certo? Vamos lá, tia Claudiane? Vamos lá. Vamos lembrar primeiro os termos da subtração, isso mesmo. Toda conta, ela tem os nomes dos seus termos. Na adição, a gente viu que os termos eram parcela, soma ou total. Aqui na subtração, a primeira numeração é chamada de diminuindo, a segunda é chamada de subtraindo, porque é o número que a gente vai subtrair do valor de cima, certo? E aqui embaixo está o resto ou a diferença, que é o que vai sobrar dessa subtração, que vai ser o resto ou a diferença da nossa conta. Outra coisa que a gente falou na outra aula também é sobre o sinal, certo? Que a gente chama sinal de menos, que é o sinal da subtração, que é um tracinho. E toda vez que a gente vai armar a nossa conta, ele deve sempre ficar do lado esquerdo dos números, certo? Mas para a gente começar a efetuar a conta, a gente vai começar pelo lado esquerdo também, tia Cláudia? Não, nós devemos começar a responder do lado das unidades. E a tia deixou sem colocar as letrinhas em cima, para vocês observarem isso, certo? Porque, tia, como é que eu vou saber qual é a ordem da unidade, qual é a ordem da centena, qual é a ordem da dezena? Então, mas só vai saber se a tia colocar a letrinha em cima? Não. É só praticar. Toda vez que você vê a conta armada, você já sabe que da direita para a esquerda é que começa a nossa ordem. E aqui seria a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas, tá certo? Vamos começar? Aqui a gente tem alguns números colados, certo? E nós vamos montar a conta com vocês e vamos estar resolvendo utilizando os nossos meios aqui. A gente tem palito de picolé, a gente tem algumas argolas aqui, também tem o nosso material dourado para a gente poder entender melhor como é que faz essa subtração. Bora lá, tia Cláudia, qual é o primeiro diminuindo que nós vamos colocar na unidade? Na unidade vamos usar o número 4. Isso, então o nosso diminuindo é o 4. Qual vai ser o subtraindo, tia Cláudia? O subtraindo vai ser o número 2, tia Claudiane. Isso aí. Olha só, lembra que a tia falou diminuindo e subtraindo, porque você vai retirar essa quantidade 2 da quantidade 4. Fazendo utilizando as mãos, vocês botam 4 dedos, certo? E vocês vão precisar retirar 2. 1, 2. Quanto sobrou? Qual foi a diferença? Isso mesmo, 2, né? Então, a diferença foi 2. Se a gente fosse resolver utilizando aqui os nossos palitos de picolé, certo? Qual foi o valor de cima, tia Cláudia? 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 palitos de picolé. E eu preciso retirar dessa quantidade quantos palitos, tia Cláudia? 2 unidades. 1, 2. Quanto foi que sobrou? 2. Isso mesmo. 2 então, unidades. 4 menos 2 é igual a 2, tá certo? Bora lá para o próximo número, tia Cláudia. Vamos lá. Essa primeira aqui foi na casa das unidades. Agora nós vamos para a casa das dezenas, tá certo? Qual vai ser o primeiro número, tia Cláudia? Que seria um diminuendo. Vamos com o número 8, tia Claudiane. 8. E o nosso subtraindo? Será o número 0. Pronto. Aqui nós temos a casa das unidades, que nós já resolvemos. E agora nós vamos resolver a casa da dezena. Então, 8 dezenas menos 0 dezenas.
Pode isso? Pode, tia Cláudia? Pode, tia Claudiane, porque se eu tenho 8 dezenas e eu não mexo em nada, não tiro nada, porque o zero é nada, né? Significa no zero não vai tirar nada. Então, se eu tenho 8 dezenas e não tiro nada, com quanto eu fico? Com 8. Muito bem. Então, 8 dezenas menos 0 dezenas é igual a 8. Vamos lá para o nosso palito de picolé? Sim. São quantas dezenas, tia Cláudia, que a gente tem que ter? 8 dezenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora nós temos 8 dezenas. E quanto é que a gente vai retirar, tia Cláudia? 0. Então, se eu não vou retirar nada, eu vou permanecer com as mesmas 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o resto, a diferença dessa nossa subtração é 8. Agora, nós vamos para a nossa terceira ordem, que é a ordem das centenas. Unidades, dezenas, e agora nós vamos para a nossa centena. Qual será o nosso primeiro minuendo das centenas, tia Cláudia? Número 5, tia Claudinha. Então, nós temos uma centena 5, no caso. Qual vai ser o nosso subtraindo? 1. Então, 5 centenas menos uma centena, quanto é que vai ficar? Você pode colocar a quantidade em sua mão, né? Porque cada mãozinha da gente tem 5 dedinhos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dedinhos. Eu retirei 1, com quanto eu vou ficar? Isso mesmo, nós iremos ficar com 4 centenas, certo? Lembrando que a nossa continha aqui, ela está de acordo com as ordens, não é isso? Ordem das unidades, ordem das dezenas e ordem das centenas. Aqui nós fizemos uma conta com o número 584 como minuendo, 102 como subtraindo, que foram os valores retirados do valor de cima, que restou ou deu a diferença de 482. Vocês entenderam como é que funciona? Bora lá agora representar essa quantidade, que no caso foi o resto, no nosso ábaco, legalzinho aqui das nossas argolas, tá certo? Aqui nós temos nas argolas azuis as unidades, nas verdes a dezena e nas laranjas as centenas. Tia Cláudia, qual foi o número que restou? 482. Desse numeral, vamos saber quem é a centena, quem é a dezena e quem é a unidade, né? A gente deve começar pela unidade ou pela centena? As unidades. Isso, sempre da direita para a esquerda. Então vamos lá. Foram quantas unidades, tia Cláudia? 2 unidades. Então nós vamos retirar e deixar apenas 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas dezenas nós temos agora? Quantas unidades nós temos agora, tia Cláudia? 2 unidades. Pronto, está aqui representado. 2 unidades, olha. 1, 2 argolas, certo? Na dezena nós tivemos quantas, tia Cláudia? 8 dezenas. Aqui nós temos 10 argolas em cada grupinho. Nós vamos retirar 2, né? E aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas. E as nossas centenas, tia Cláudia, quanto foi que ficou? 4 centenas. Como a tia falou, aqui nós temos 10. Nós vamos retirar até ficar 4, certo? 2, 4, 6. Nós ficamos com 1, 2, 3, 4 centenas. Então, aqui está representado em nosso ábaco de argolas, certo? O número 482, que é 2 unidades, 8 dezenas e 4 centenas, tá certo? Vamos agora para outra continha, vamos colocar outros números. Olha só, agora nós vamos fazer mais uma continha para vocês entenderem melhor e fixar o conteúdo. Lembrando que nós estamos trabalhando a subtração e o nome dos seus termos são minuendo, subtraindo, resto ou diferença, certo? Para nós fazermos a nossa continha, nós estamos utilizando as 3 ordens. Quais são essas 3 ordens, tia Cláudia? Centena, dezenas
e unidade. Lembrando que só pode começar a resolver a continha do lado das unidades, tá certo? Vem do lado das unidades, aí vem para dezena e depois para centena. Tem que observar as ordens, tá bom? Isso aí, bora lá. Agora vamos começar a nossa conta. Vamos começar com 7 unidades menos 3 unidades. Quanto é que vai dar? Eu tenho 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou utilizando os meus dedinhos como recurso. 7. E eu preciso retirar 3. 1, 2, 3. Com quanto eu fiquei? Quanto restou? Qual foi a diferença? 4. Isso mesmo, tia Cláudia. Foi o 4 número 4. Sobrou, restou e a diferença é 4 unidades. A nossa próxima vai ser 5 dezenas menos 4 dezenas. Quanto é 5 dezenas menos 4 dezenas? Vocês sabem? Tia Cláudia, a senhora sabe? Você e tia Claudiane, vamos lá, vou usar meus dedinhos também, tá certo? Certo. 5, eu tenho 5 dedinhos, né, que representa as dezenas, 5 dezenas. E eu vou tirar agora 4 dezenas, então vou baixar 4 dedinhos, tá certo? 1, 2, 3, 4. Quantos dedinhos ficaram em pé? Muito bem, 1. Então, esse dedinho que ficou em pé representa uma dezena. Agora, nós vamos fazer 9 centenas menos 1 centena. Então, nós vamos novamente utilizar as mãozinhas, certo? Porque nós temos no total de 10 dedinhos. Mas nós temos ali um número 9, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 centenas e preciso retirar apenas uma. Retirei. Com quantas centenas eu fiquei, tia Cláudia? Vamos lá, vamos fazer a continha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo, nós ficamos com 8 centenas. Olha só, agora nós vamos utilizar o nosso ábaco aqui novamente para poder decompor o resto, a diferença dessa nossa subtração, tá certo? Lembrando que o resto foi 814, tá bom? 814, então vamos lá. Lembrando que toda vez que a gente vai resolver uma conta ou decompor um número, aqui no ábaco, nós vamos sempre começar pela casa das unidades. Tia Cláudia, quantas nós temos na casa das unidades? 4 unidades. Então, eu vou precisar colocar aqui 4 argolas, certo? 1, 2, 3, 4. Eu já tenho aqui 4 unidades. Na casa da dezena, tia Cláudia, quanto foi que deu? Uma dezena. Então, eu vou colocar apenas uma argola. E na casa das centenas, tia Cláudia? 8 centenas. 8. Então, vamos lá, contar até dar o número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós temos representado, certo? Utilizando o nosso material aqui, o número 814. 8 centenas, uma dezena e 4 unidades, tá bom? Se vocês repararem, o ábaco que eu e a tia Cláudia a gente fez aqui, a gente utilizou brinquedos, certo? É um brinquedo de lançar argola. A gente colocou as letrinhas para poder destacar. E aqui estão as argolas que nós utilizamos, cada uma para uma cor, para determinar o seu valor. Então, o azul representa as unidades, o verde está representando as dezenas e o laranja está representando as centenas, tá bom? Vamos para mais uma continha de subtração. Agora, vamos para mais uma continha, certo? Vamos lá. 8 menos 5. Tia Cláudia, 8 menos 5. Eu tenho 8 e preciso retirar 5 dessa quantidade. Quanto é que vai ficar? Isso, tia Claudiane, a senhora lembrou muito bem, né? Eu vou retirar. Lembra que a tia falou no início da aula, quando se fala de subtração, é retirar, certo? Eu vou retirar
5 unidades dessas 8 que tem aqui em cima na parte do minuendo, tá bom? Vamos lá, eu tenho 8 dedinhos, e eu vou baixar agora, vai se esconder 5 dedinhos, eles vão se esconder, certo? 1, 2, 3, 4, 5, se esconderam. Quantos ficou se amostrando, tia Claudiane? 3 dedinhos ficaram à mostra, então 8 que tira 5 é igual a 3, restou 3. Agora, tia Cláudia, nós vamos para 6 menos 2. Esse 6 aqui, tia Claudiane, representa que ordem? A ordem das dezenas, porque é a segunda ordem. A gente já fez a ordem das unidades e agora nós estamos na ordem da dezena. Então, seria 6 dezenas menos 2 dezenas. A senhora tem que retirar 2 dezenas dessas 6. Pensei que ia pegar, tia Claudiane, porque eu não coloquei as letrinhas, mas tia Claudiane lembrou. Muito bem, tá vendo aí? A mesma coisa vocês. Lembrem, não precisa ter a letrinha em cima da ordem para vocês lembrarem que ordem ela está representando. A tia Claudiane acertou mesmo sem ter as letrinhas em cima para indicar, certo? Quem é a centena, quem é a dezena e quem é a unidade. Isso. E as letrinhas que as representam, só para que vocês lembrem, a unidade ela é representada pela letra U maiúscula, as dezenas é representada pela letra D maiúscula e as centenas ela é representada pela letra C maiúscula, tá certo? Então vamos lá, tia Cláudia, eu tenho 6 dezenas e preciso retirar 2 dezenas desse número. Com quanto eu vou ficar? Vamos usar os dedos novamente, tá certo? Certo. Até o numeral 10 você pode resolver com o seu dedinho. Se não tiver essa quantidade, você pode pegar palitos de picolé, argolas, tampinhas de garrafa, o que for. Mas a tia vai usar aqui os dedinhos. 6 dedinhos estão brincando de se esconder, tá certo? Os 6. Então, 2 resolveu se esconder. Vamos lá? 1, 2, se esconderam. Quantos ficaram agora para procurar eles, para achar eles, tia Claudiane? 4, Muito isso bem. mesmo. Então, 6 dezenas menos 2 dezenas, resta 4 dezenas. Agora, tia Cláudia, nós vamos para 7 centenas menos 0 centenas. Né? Porque, Isso. lembrando, como vocês sabem, a terceira casa da nossa ordem aqui é a casa das centenas. Então, 7 centenas menos nenhuma centena, tia Cláudia. Quanto é que fica? Então, eu tenho 7 centenas. Elas estão brincando de se esconder. E aí, ninguém se escondeu. E agora, todas elas estão aqui ainda, se amostrando. Nenhuma se escondeu. Então, eu não tirei nenhuma. Então, vamos continuar com o mesmo valor. Nós vamos Muito ter bem. ainda 7 centenas. Então, nessa nossa conta, certo? Lembrando que os minuendos foram 7 centenas, 6 dezenas e 8 unidades. E os subtraindo foram 0 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Que deu o resto ou a diferença de 7 centenas, 4 dezenas e 3 unidades. Agora nós vamos decompor esse número aqui utilizando o nosso ábaco, tá certo? Então olha lá, tia Cláudia já falou para vocês, né, que vocês podem estar utilizando qualquer material para poder fragmentar e resolver as contas. Olha só, tia Cláudia, quantas unidades nós temos nesse número? O número 743, ele tem 3 unidades, tia Claudiane. Então, 1, 2, 3 argolas. Quantas dezenas, tia Cláudia? 743 tem 4 dezenas, representada pelo número 4. 1, 2, 3, 4. E quantas centenas, tia Cláudia? 743, ele vem representado a centena pelo número 7. 7 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui a gente acabou de decompor o número que deu na nossa subtração, que foi 743. 7 centenas, 4 dezenas e 3 unidades. A gente pode fazer isso utilizando material dourado? Claro que a gente pode. Qual que é que a gente vai usar? A gente vai usar as nossas plaquinhas
e as nossas barras. A tia vai mostrar esse número, como é que fica utilizando nosso material dourado. Olha só. Qual foi o número mesmo, tia Cláudia, que a gente formou ali? 743. Então, primeiro nós vamos começar pelas unidades. 1, 2, 3 unidades. Não é isso, tia Cláudia? Isso. Quantas dezenas, tia Cláudia, eu vou precisar? 4 dezenas. 1, 2, 3, 4 dezenas. E quantas centenas, tia Cláudia? 7 centenas. 7. Lembrando que essas plaquinhas aqui, elas representam o número 100, tá certo? Então, vou precisar de 7 dessas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos 7 plaquinhas, certo? Deixa eu te espalhar assim para vocês verem melhor. Olha só, 7 plaquinhas. Aqui a gente também decompôs o número 743 utilizando o nosso material dourado. Como a gente falou, vocês podem utilizar qualquer tipo de material, qualquer tipo de recurso para ajudar vocês, tanto na adição quanto na subtração, no que vocês precisarem. Tia, eu posso utilizar os meus dedos? Não só pode, como deve. Mas utiliza também a mente. Quando for fazer alguma conta, bota o número maior na cabeça e tira o menorzinho dos dedos. Ou utiliza algum material para poder ajudar vocês a resolverem essa situação, tá bom? Um beijo bem grande no coração de vocês. Esperamos que vocês tenham entendido, certo? Tchau! A agendinha da aula de matemática de hoje sobre subtração com os números até 999 está no livrinho de vocês, módulo 2, páginas 136, tá certo? 136. Caprichem na atividade. Um beijo.